Você já conheceu alguém com quem sentiu uma conexão intensa, mas que insiste em dizer que não está pronto para algo sério? Essa frase, tão comum nos relacionamentos modernos, muitas vezes mascara conflitos internos profundos, tanto dele quanto seus. Mas e se, ao invés de tentar convencê-lo com argumentos racionais, você pudesse despertar nele um desejo genuíno de se aproximar e permanecer? Existe um caminho menos óbvio, mais sutil e muito mais poderoso que começa dentro de você. A psicologia de Carl Jung nos revela que, ao ativarmos certos arquétipos e compreendermos as dinâmicas inconscientes, é possível inverter esse jogo de forma autêntica, sem jogos ou manipulações. Neste vídeo, vamos mergulhar nesse universo invisível e entender como provocar a busca verdadeira a partir da sua própria transformação. Se você acredita no poder do autoconhecimento para transformar relações, comente: eu escolho me tornar magnética através da minha verdade. A psicologia analítica de Carl Jung oferece uma lente profunda para compreender os jogos emocionais que se desenrolam nos relacionamentos. Quando alguém diz que não quer nada sério, frequentemente está projetando suas próprias feridas inconscientes, medos de intimidade, rejeição ou perda de autonomia. Jung nos ensina que projetamos nos outros aquilo que não reconhecemos em nós mesmos. Assim, quando você se envolve com alguém emocionalmente indisponível, essa dinâmica pode estar espelhando um aspecto interno seu ainda não integrado. O conceito da sombra é essencial aqui. A sombra é a parte de nós que foi reprimida por não se encaixar em ideais conscientes. Ao buscar incessantemente ser a pessoa ideal para o outro, você pode estar escondendo sua raiva, sua vulnerabilidade ou mesmo seu poder de escolha. Quando essas partes são acolhidas e integradas, você se torna mais inteira e, portanto, mais magnética. Outro ponto central é a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, para além das expectativas externas. Esse caminho não apenas eleva sua autoestima, mas ativa arquétipos poderosos no inconsciente coletivo, como o da amante, da curadora ou da rainha, que naturalmente despertam interesse e desejo no outro. Isso não é manipulação, é o efeito da autenticidade emocional. Por fim, há a integração dos aspectos masculino e feminino internos. Jung chamou-os de ânimos e ânima. Quando você equilibra sua ação masculina com sua receptividade feminina, você emite uma vibração de completude que atrai pessoas prontas para corresponder, mesmo que inicialmente digam o contrário. A verdadeira mudança começa quando você para de tentar conquistá-lo e passa a conquistar a si mesma. Muitas vezes, o que parece ser apenas um desinteresse ou uma falta de maturidade emocional esconde um conflito interno muito mais profundo. Quando um homem diz que não quer nada sério, ele pode estar verbalizando uma resistência inconsciente à intimidade real. Não apenas física ou cotidiana, mas emocional e psíquica. A psicologia analítica de Carl Jung oferece uma explicação rica para essa dinâmica ao introduzir o conceito de sombra. A sombra é composta por tudo aquilo que o ego não quer reconhecer. São impulsos, emoções, memórias e traços que foram rejeitados ao longo da vida por não se adequarem ao ideal de quem eu deveria ser. Para muitos homens, a vulnerabilidade, o medo, a necessidade de afeto ou mesmo a ideia de entrega profunda foram reprimidos e jogados na sombra. Assim, o compromisso amoroso representa um gatilho. Ele ativa essas emoções ocultas, gerando desconforto, fuga ou mesmo comportamentos contraditórios. Quando uma mulher se aproxima de um homem com presença afetiva real, ela pode ativar inconscientemente essa sombra nele. Não porque esteja fazendo algo errado, mas porque sua energia, sua entrega, sua disposição para o vínculo representam tudo o que ele não sabe lidar internamente. O resultado é o afastamento, o silêncio, a justificativa de que não é o momento certo. Mas há uma armadilha aqui. Ao se deparar com esse afastamento, muitas mulheres reagem tentando se moldar, suavizar sua presença ou correr atrás dele, tentando convencê-lo com lógica ou afeto. É nesse ponto que muitas vezes, sem perceber, elas acessam a própria sombra, o medo do abandono, a ansiedade por validação,
a sensação de não ser suficiente. Jung nos alerta que só conseguimos reconhecer a sombra alheia quando já começamos a confrontar a nossa. O caminho de transformação começa com o reconhecimento dessas emoções. O medo que ele sente de um vínculo verdadeiro pode espelhar o medo que você sente de se perder em uma relação ou de ficar sozinha. A sombra não é algo a ser eliminado, mas sim acolhido e integrado. Quando você faz isso com você mesma, você muda sua vibração interna e, por ressonância, a dinâmica com o outro também começa a se transformar. Outra peça-chave é entender que nem sempre o homem está consciente dessa fuga. Ele pode acreditar sinceramente que só não sente a conexão certa ou que precisa de mais tempo. No entanto, o que está agindo por trás dessas justificativas são conteúdos inconscientes, e o inconsciente tem uma força poderosa. Ele dirige nossas ações, mesmo sem nossa permissão. É por isso que tentar convencê-lo racionalmente costuma falhar, porque não é a mente dele que está resistindo, mas seu inconsciente. Só o inconsciente é capaz de influenciar o inconsciente. Ou seja, a única forma real de fazer com que ele se aproxime é ativando em você a verdade que irá tocar a parte inconsciente dele. Isso não se faz com esforço, mas com profundidade. E profundidade se constrói com coragem de olhar para si mesma. Aceitar que ele foge porque algo dentro dele ainda não está pronto não significa justificar qualquer comportamento imaturo ou desrespeitoso. Significa, porém, que você para de personalizar a rejeição. Você entende que ele está em um estágio diferente da jornada interior e que, ao invés de tentar arrastá-lo, o melhor que pode fazer é continuar a caminhar em direção à sua própria inteireza. E isso, paradoxalmente, é o que pode fazer com que ele volte, não por carência, mas por atração genuína à sua autenticidade. A sombra, quando ignorada, nos domina, mas quando é reconhecida, ela se torna ponte. Nesse caso, a ponte entre o medo dele e sua presença firme, entre a fuga e a possibilidade real de encontro. A mulher que desperta o desejo genuíno em um homem não é necessariamente a mais bonita, a mais disponível ou a que faz mais esforços. É, quase sempre, a que carrega uma presença diferente, um campo de energia que emana autenticidade, segurança e um certo mistério. Jung chamaria isso de expressão arquetípica, uma manifestação viva de forças inconscientes universais que tocam algo profundo no outro. Quando uma mulher ativa conscientemente o arquétipo da mulher magnética, ela deixa de correr atrás porque entende que o movimento real de conquista começa de dentro para fora. Esse arquétipo não se constrói com estratégias superficiais, mas sim com a reconexão com partes suas que estavam adormecidas ou reprimidas. Muitas mulheres, ao tentarem se encaixar no modelo da parceira perfeita, anulam sua intensidade, sua sensualidade natural, sua voz própria. Deixam de expressar seus limites, suas opiniões, sua individualidade. E ao fazerem isso, perdem o brilho que realmente atrai. Não o brilho que grita por atenção, mas o que acende um campo vibracional de presença. O arquétipo da mulher magnética é uma síntese entre poder interno e entrega sensível. Ela não precisa implorar por presença, nem se conformar com migalhas de atenção. Sua energia comunica: eu me basto, mas estou aberta ao verdadeiro encontro. Essa dualidade entre independência e vulnerabilidade é o que toca profundamente o inconsciente masculino. Segundo Jung, arquétipos têm um impacto direto no inconsciente coletivo. Quando você ativa em si essa figura simbólica, você não só muda sua postura, mas também como o outro a percebe, mesmo que ele não saiba explicar por quê. Parar de correr atrás não é se fazer de difícil, é se tornar tão centrada em sua própria jornada que não sobra espaço interno para mendigar afeto. Isso exige um reposicionamento. Ao invés de perguntar, como posso agradá-lo, você passa a se perguntar, como posso honrar a mim mesma neste vínculo? Essa mudança de foco transforma toda a dinâmica relacional. O outro sente essa mudança energética. Ele deixa de perceber você como alguém que precisa dele para se sentir viva e começa a sentir que precisa de você para se reconectar com algo que está faltando nele mesmo. A mulher magnética não se ausenta por estratégia, mas porque está ocupada vivendo sua verdade. Ela não se resume ao papel de amante ou parceira.
ela se reconhece como criadora da própria realidade. E esse reconhecimento se reflete em pequenos detalhes, no modo como fala, nos limites que impõe, na serenidade com que reage ao desinteresse alheio. Ela não implora por amor, porque sabe que amor real nunca precisa ser implorado. Ele é naturalmente cultivado quando há espaço interno para recebê-lo. Existe também uma relação direta entre essa magnetização e o contato com o inconsciente. Quando uma mulher mergulha no próprio mundo interior, confrontando suas inseguranças e acolhendo seus desejos mais autênticos, ela resgata uma força arquetípica ancestral. Essa força não é agressiva nem passiva, é enraizada. É a força da mulher que sabe o que quer, mas não precisa gritar por isso. Ela convida o outro a se elevar para alcançá-la, ao invés de descer para ser aceita. O efeito disso é poderoso. Homens que antes pareciam desinteressados começam a mostrar curiosidade, não porque foram manipulados, mas porque algo neles foi despertado. Algo que reconhece mesmo inconscientemente que está diante de uma mulher rara, não por seus atributos externos, mas por sua energia interna. E esse reconhecimento é o primeiro passo para que o desejo de fuga se transforme em desejo de aproximação. Ao ativar o arquétipo da mulher magnética, você não apenas atrai mais, você filtra melhor. Porque homens que não estão prontos para esse nível de conexão vão se afastar, e isso será uma bênção. Os que ficarem serão aqueles capazes de ver além da superfície, e esses são os únicos que realmente importam. Um dos conceitos mais centrais da psicologia analítica de Carl Jung é a individuação, o caminho pelo qual um indivíduo se torna verdadeiramente ele mesmo, integrando suas partes conscientes e inconscientes, encontrando equilíbrio entre o que aparenta ser e o que realmente é. Esse processo não é apenas uma jornada interna de autoconhecimento. Ele tem implicações diretas e profundas em nossas relações, especialmente nas amorosas. Quando você inicia essa caminhada, o jogo muda, porque você muda. Ao longo da vida, nos moldamos para agradar, pertencer ou evitar rejeição. Criamos personas, máscaras sociais, que nos ajudam a sobreviver emocionalmente, mas que aos poucos nos desconectam de quem somos de verdade. Nos relacionamentos, essa persona costuma se expressar em forma de dependência emocional, idealização do outro, medo de solidão ou tentativas constantes de controle. Tudo isso afasta, mesmo que involuntariamente, a experiência de um vínculo verdadeiro. No processo de individuação, você começa a retirar essas máscaras uma por uma, não para se tornar perfeita, mas para se tornar inteira. Isso significa encarar seus próprios vazios, medos, desejos, traumas e limites com honestidade radical. E ao fazer isso, você para de esperar que outra pessoa preencha algo que só você pode integrar em si mesma. Essa mudança tira o outro do pedestal. Ele deixa de ser um salvador, uma distração ou um projeto e passa a ser alguém com quem você pode, eventualmente, compartilhar um caminho. O efeito colateral disso, você se torna menos ansiosa, mais serena, mais seletiva e, paradoxalmente, mais atraente, porque sua presença começa a transmitir algo raro, completude. Jung dizia que o inconsciente percebe muito além do que o consciente consegue racionalizar. Quando um homem se aproxima de uma mulher em individuação, ele sente essa completude. Mesmo que ele não compreenda mentalmente, seu corpo e suas emoções captam a diferença. A mulher que não precisa ser escolhida porque já se escolheu, emana um campo magnético que desafia o outro a crescer ou a se afastar. É nesse ponto que você começa a entender que o verdadeiro poder relacional não está em fazer alguém te querer, mas em ser tão fiel a si mesma que só quem estiver no mesmo nível de consciência permanecerá ao seu lado. A individuação não é um processo solitário, mas é um processo que começa sozinho. Requer coragem para parar de culpar os outros, os ex, as circunstâncias, e começar a olhar para dentro com responsabilidade amorosa. Ao se tornar mais consciente de seus padrões inconscientes, por exemplo, a tendência de se anular para ser amada, ou de tolerar menos do que merece por medo de perder, você começa a fazer escolhas diferentes. Essas escolhas moldam novas experiências. E com o tempo, você percebe que não precisa convencer ninguém a ficar.
Quem é capaz de amar verdadeiramente será naturalmente atraído por quem você se tornou. Jung nos lembra que aquilo que não é trazido à consciência se manifesta como destino. Muitas mulheres acreditam que estão presas a um tipo específico de homem, emocionalmente indisponível, imaturo, fugidio. Mas essa repetição é, na verdade, um chamado à individuação. É como se o inconsciente dissesse: você só vai sair desse ciclo quando olhar para si com verdade. E quando isso acontece, algo muda em sua frequência emocional. Os mesmos padrões deixam de fazer sentido. Você para de se atrair por quem não sabe se comprometer e começa a sentir interesse por quem está presente, disponível, maduro. A individuação, portanto, é a chave para a virada. Ela não garante que o outro vai mudar, mas garante que você não será mais a mesma. E ao não ser mais a mesma, você altera todo o campo ao seu redor. Você não se contenta mais com menos do que merece. E isso comunica ao mundo e a todos ao seu redor que a mulher que você é hoje não está disponível para relações rasas, mas também não precisa provar isso a ninguém. Ela simplesmente é. Dentro da psicologia analítica de Carl Jung, um dos conceitos mais transformadores no campo dos relacionamentos é o de animus e anima. Esses termos representam os aspectos opostos que habitam dentro de cada um de nós. O animus é a imagem arquetípica do masculino presente no inconsciente da mulher, enquanto a ânima é a imagem do feminino no inconsciente do homem. A integração dessas forças internas é fundamental não apenas para o amadurecimento pessoal, mas também para a forma como nos relacionamos e somos percebidos pelos outros. Quando uma mulher está desconectada de seu ânimos, ela pode cair em padrões de passividade, insegurança ou busca constante pela validação masculina. Inconscientemente, ela projeta no parceiro tudo aquilo que ainda não desenvolveu em si mesma: força, lógica, ação, direção, autoridade. Isso cria uma relação de dependência simbólica, como se ele fosse o complemento que ela não possui. Essa dinâmica, embora inicialmente atraente, torna-se frágil com o tempo, pois sustenta o vínculo em cima de uma carência, não de uma completude. A verdadeira virada acontece quando essa mulher começa a integrar seu ânimos. Isso não significa masculinizar-se, tornar-se fria ou competitiva. Pelo contrário, significa reconhecer em si mesma a capacidade de agir com firmeza, tomar decisões, impor limites e se posicionar no mundo com clareza. Essa integração gera uma presença que comunica segurança, propósito e direção, características tradicionalmente associadas ao masculino, mas que, quando equilibradas com a receptividade do feminino, criam uma energia profundamente magnética. Do outro lado, quando um homem não integrou sua ânima, ele tende a rejeitar a profundidade emocional, o cuidado, a sensibilidade e o vínculo íntimo. Ele foge do compromisso porque teme o mergulho emocional que o feminino convida a fazer. Ao entrar em contato com uma mulher que vive sua ânima de forma equilibrada, ou seja, uma mulher em paz com sua vulnerabilidade e com sua força, ele pode sentir, sem entender por quê, que está diante de algo que falta dentro dele. Essa percepção inconsciente pode provocar dois movimentos: afastamento ou fascínio. Se ele ainda estiver em um estágio muito primário de autoconhecimento, o afastamento será quase automático, como um reflexo de autodefesa. Mas se já houver algum grau de maturidade emocional, o fascínio será inevitável. Ele sentirá que há algo nessa mulher que o impulsiona a se tornar mais inteiro. É aí que o vínculo deixa de ser uma repetição de padrões inconscientes e se torna um espaço de crescimento mútuo. É importante entender que essa integração não é um processo instantâneo. Ela exige prática, consciência e, muitas vezes, confronto com crenças antigas. Uma mulher que cresceu ouvindo que precisava ser boazinha para ser amada terá dificuldade inicial em acessar seu ânimos assertivo, mas quando ela o faz, mesmo que de forma sutil, dizendo não com firmeza ou decidindo não aceitar um relacionamento morno, ela envia uma mensagem ao inconsciente coletivo: eu não sou metade de ninguém, sou inteira. E isso muda tudo. Quando um homem se aproxima de uma mulher que integrou seu ânimos, ele percebe, mesmo sem palavras, que está diante de alguém que não precisa dele para existir, mas que está aberta ao encontro verdadeiro.
Isso o tira do papel de salvador ou provedor emocional e o convida a se apresentar como homem inteiro, não como um reflexo do ego ferido. Essa troca, quando acontece, é profunda, transformadora e rara. Integrar os polos internos é, portanto, muito mais do que um exercício de equilíbrio psicológico. É uma revolução silenciosa na forma como você se posiciona no mundo e nas relações. Você deixa de ser lida como alguém que espera algo de fora e passa a ser reconhecida como alguém que já encontrou algo dentro. Essa diferença altera o campo. Ela cria um impacto não só emocional, mas também energético, porque a psique equilibrada emite sinais que o inconsciente do outro capta, mesmo sem compreender. E é nesse ponto que ele começa a enxergar você de forma diferente. Não como mais uma mulher entre tantas, mas como alguém que ressoa com uma verdade que ele mesmo deseja acessar. Alguém que, sem dizer uma palavra, convida-o ao crescimento. E isso, mais do que qualquer estratégia, é o que realmente o faz querer ficar. O que parecia ser apenas uma história comum de alguém que não quer nada sério, se revelou como um convite para algo muito mais profundo, um mergulho em você mesma. Ao compreender os mecanismos inconscientes por trás do medo de compromisso, ao ativar o arquétipo da mulher magnética, trilhar o processo de individuação e integrar seus polos internos, você transforma completamente sua presença no campo relacional. E isso muda tudo, não porque o outro mudou, mas porque você se reconectou com a sua verdade mais autêntica. Você não precisa mais correr atrás, nem decifrar sinais contraditórios. Quando você se escolhe de forma plena, os que estiverem prontos para te encontrar em profundidade virão, não por insistência, mas por sintonia. E os que não vierem, simplesmente não estavam prontos para o que você tem de mais valioso, sua inteireza. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações. E não deixe de assistir ao vídeo que está aparecendo na sua tela. Ele é o próximo passo nessa jornada de transformação pessoal e amorosa. Sua mudança começa quando você diz sim para si mesma.